Escolha a Escola de hoje está falando sobre transtornos no neurodesenvolvimento das crianças. O que isso quer dizer? Toda aquela dificuldade que a criança tem no aprendizado, no comportamento, nas atividades do dia a dia, né, Carolina? Quem está falando com a gente aqui hoje é a Carolina Braga, psicóloga formada pela USP, que dá consultoria nessa área. A gente tem alguma participação, alguma pergunta que... Já temos pergunta da Fabiana Costa, que ela está sempre aqui, né? E hoje ela já deixou a pergunta dela. Tem um filho, ótimo aluno, mas desde o primeiro ano na escola ele nunca tem lição nunca quer fazer a lição de casa. Sempre é um sofrimento com ele em trabalhos, pesquisas, lições de casa. A média dele é sempre 7, apesar dele não querer fazer a lição de casa, porque sempre está faltando alguma coisa para complementar a nota. Quem é que fez a pergunta? Fabiana Costa. Fabiana? Como proceder nisso aí? Eu acho bem bacana essa pergunta, porque é justamente um dos temas que a Carolina aborda aqui, né? Como o pai pode participar da tarefa de casa, né, Carolina? Exatamente. Ou acompanhar. Com certeza. Ele está no primeiro ano ainda, você vai escrevendo, aí, Fernanda, a gente responde, pode ser? Beleza. Bom, o primeiro passo, assim, tarefa de casa nunca é uma coisa tranquila, né? É raro, criança que eu não conheço, pelo menos dos meus que já passaram na minha mão, falar, nossa, tia Carol, adoro fazer tarefa delícia. de casa. Uhul, né? Não existe, né? Por quê? Já passaram um período na escola, a gente está vivendo uma época em que eles têm um monte de atividade extra, né? Que a gente não tinha. Então faz inglês, natação, futebol, fica na escola mais tarde, tem muitas provas. Então, de fato, a gente precisa começar a sentar e pôr uma planilha o horário do teu filho. Eu acho que esse é um primeiro ponto. Olha lá, faz aquela rotinazinha mesmo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, o horário, e começa a tentar entender. Porque eu acho que o primeiro ponto pode ter vários motivos para essa questão da tarefa de casa ser um sofrimento, né? Um deles é de que é um sofrimento natural e que a gente tem que ir manejando, mas o primeiro é pensar, por que será que ele está assim? Vamos ver o que acontece antes da situação da tarefa de casa, o que acontece depois. É porque quando ele termina a tarefa ele pode ir no futebol, ele pode jogar videogame. Então será que realmente vale a pena aquela frase assim, primeiro a obrigação, depois a diversão? Às vezes isso é um ajuste que a gente faz de rotina, muda o horário da tarefa, vê se isso muda alguma coisa em casa. Deixa ele jogar um pouco, ele relaxa, distrai e depois a gente faz a tarefa. Pode ser algo que ajude a não fazer correndo, a não querer fazer. Então, a gente precisa primeiro mapear essa semana dele, entender como é que tá, se está muito desgastante, se ele está conseguindo se organizar. O segundo ponto, que eu acho que é bem importante, é a gente desenvolver umas estratégias de organização com a criança. Porque, em geral, o que eu vejo é assim, ou a família faz pela criança, então a mãe ou o pai entra lá no portal da escola, ou pega a agenda e fala, você tem tarefa disso, disso e disso. Tá, e aí fala para a criança fazer, então a criança nem se organizou. Ou o oposto, deixa, porque tem que gerar uma autonomia, às vezes está mais velho, a gente tem que deixar. E também não consegue acompanhar. Então, o ideal é a gente fazer esse processo junto. Vamos lá ver que tarefa que você tem. Eu sempre falo para as famílias, sabe aqueles planners mensais? Sabe o calendário que a gente põe na parede? Que tem um espacinho para você escrever o aniversário de alguém? A gente fazia isso antes, né? Não tinha Facebook para avisar. Então, a gente põe o aniversário da família toda, o ano inteiro. É muito importante a gente usar esse recurso com eles, porque, em geral, eles anotam a tarefa no dia que a professora passou. Aí eles nem lembram para quando é. Porque, às vezes, é uma tarefa para amanhã, às vezes é uma tarefa para dali 15 dias, às vezes é um trabalho para dali um mês. Você acha que eles vão lembrar de voltar? 30 folhas da agenda? Carolina, está me ocorrendo aqui que muitos pais, às vezes, quando fala em tarefa, eles pensam que tem que resolver a tarefa junto com o filho. E pelo que você está dizendo, o mais importante é organizar do que tentar resolver a equação, a fórmula de Bhaskara, né? Até porque, assim, claro que cada escola tem a sua forma de lidar com isso. Mas muitas escolas falam, às vezes a gente não sabe qual é a dificuldade da criança, porque o pai às vezes corrige, a mãe às vezes corrige, ensina, chega aqui ele não consegue fazer na sala. Então, será que a gente sempre tem que corrigir, ensinar a forma certa? Ou é legal ele poder ter essa autonomia, se organizar para entregar nos prazos, que isso é uma habilidade importante, e aí o professor poder ter esse feedback. Ele não conseguiu resolver essa, então eu preciso cuidar. Agora a tarefa chega perfeita, como que o professor vai saber, né? Qual a dificuldade do aluno? E só lembrando a dica que você deu, então, é importante saber o cronograma, o que está estabelecido para o estudante fazer, né? Exato. Mais do que fazer junto. Exato, né? E a data da entrega. Então, ajuda teu filho a fazer um checklist quase, né? Para daqui a um mês é tal coisa, já põe lá na data da entrega. E ele todo dia antes confere, amanhã eu tenho tarefa disso, disso e disso. Porque nem sempre dá para a criança fazer a tarefa no dia. Sei lá, de terça ele tem natação e inglês.
E de quarta ele não tem nada à tarde. Por que ele tem que fazer a tarefa na terça? Aí faz correndo, aí não quer fazer, né? Eu acho que aí entra algumas questões até de comportamento deles. Tem pergunta aí, Pasquim? Tem. Carolina, tem uma pergunta aqui da Ângela Seabra. A Ângela está sempre aqui com a gente toda quarta-feira. A Ângela está contando aqui uma situação que está acontecendo com ela. Ela disse assim, ó, semana passada fiquei em choque. Minha filha foi diagnosticada com apneia, depressão e narcolepsia. Isso me fez entender tantos comportamentos dela, mas na escola, pelo menos na dela, não teve preparo para ajudá-la. Nós estamos numa luta diária. O que é narcolepsia? É a primeira dúvida. É uma disfunção neurológica, né, a grosso modo, em que a pessoa, como se ela dormisse no momento do nada, tivesse essa parada, e ela não tem controle, né? Tem medicação, eu acredito que ela está em tratamento, né? Existe uma medicação para isso, que é um psicoestimulante, mas ela não consegue se manter acordada naquele momento. Então, imagina a aprendizagem desse jeito? A apneia, né? Se for uma apneia do sono, ela não tem um sono reparador, não guarda memória, porque se eu não entro naquele sono lá que a gente chama de sono REM, eu não vou memorizar as coisas, e aí a aprendizagem realmente fica difícil, né? E aí, para uma situação dessa, como ela está dizendo, estamos numa luta diária, acredita até que ela esteja procurando, já tenha um atendimento, é necessário sim uma intervenção médica, profissional da psicologia. Como são questões físicas mesmo, né? A apneia do sono, a narcolepsia, é muito importante o acompanhamento com o médico, né? A psicoterapia, até pela questão emocional que isso gera, e uma boa parceria com a escola, né? Então, poder ir até a escola, pedir para os profissionais conversarem com a escola, porque a gente está num processo ainda muito recente de inclusão, de pensar como adaptar a aprendizagem para cada tipo de criança. Né? Então, é bem importante que tenha uma parceria para esses episódios acontecerem em sala de aula, para a gente ter uma flexibilidade em relação às provas, muitas vezes, as avaliações, a situação, né, da entrega da tarefa. Então, é importante, porque a escola é um ambiente da autoestima da criança, né? Entendi. Então, eu tenho uma outra pergunta, mas antes um recado aqui do professor Luiz Puntel, que sempre está com a gente. Grande abraço, professor. Ele está dizendo: Chico e Pasquim, parabéns pela escolha da Carolina, que está muito à vontade na entrevista. Olha só, obrigada. O professor Puntel participando com a gente. E a pergunta é da Fernanda Santos Lise. Minha pergunta: perdi minha mãe, ela fala, né, no dia 4 de novembro, ela estava morando conosco, tem uns 4 dias, meu filho diz que não consegue dormir. Se eu fico com ele no quarto, até ele pegar no sono, aí ele dorme. Né? Como é que dá para encarar essa situação aí? Primeiro, sinto muito, né? É uma situação que mexe com todo mundo. E isso eu acho que é uma observação interessante, né? Todo mundo vive o luto. Talvez você esteja vivendo o seu, ele vai estar vivendo dele. Quando que a gente se preocupa de fato, no sentido de levar um acompanhamento? Quando você vê que isso está passando do tempo, né? É muito recente, então aconteceu agora, é natural. Normal, então. É normal, precisa acontecer. Né? Seria estranho se uma pessoa tão próxima ele não tivesse nenhuma reação. Então é importante, né, nesse momento, a gente ter uma flexibilidade em relação a essa questão do dormir. É claro, ela não falou aqui a idade também do filho, né? É importante saber, né? Sim, depois, se ela puder mandar pra gente aqui a idade, né? E mas, a gente até pensa numa adaptação melhor, mas a terapia sempre vai ajudar nesses casos. Então, se você tiver essa opção, acho que é bem bacana a psicoterapia para ele, mas entender, gente, que cada um vive o luto do seu jeito, né? Tem uns que ficam mais agitados, tem uns que ficam com dificuldade de dormir, tem outras pessoas que choram mais. Então, o luto é normal, ele precisa acontecer, essas alterações vão fazer parte. E é importante a gente conversar o máximo que puder. Às vezes a gente fica meio se fazendo de durão para criança, né? Tem até um vídeo do divórcio dos pais que a gente conversa, que a gente quer ficar firme e não mostrar que está acontecendo nada. Às vezes a gente precisa do oposto, sabe? Poder falar para a criança que está todo mundo sentindo e que é natural sentir tudo o que está acontecendo. A Dani Di Giacomo está comentando aqui a respeito do que a gente falou. Acredito que os pais devem orientar quanto à organização, responsabilidade e compromisso com os estudos, mas a resolução/execução deve ser do aluno com autonomia, que aprenderá com acertos e erros. É um comentário a respeito justamente do que a gente estava falando, né, Carolina? Bom, nós vamos fazer mais um intervalinho. Já o Escolha a Escola está de volta.
Para não perder nosso conteúdo e lives com os entrevistados, siga nossa página no Facebook e também no nosso canal no YouTube.